Capítulo 2. O primeiro milagre registrado de Jesus é o de transformar a água em vinho. Vamos descobrir que cerca de 1000 anos antes, a mesma história foi atribuída a Baco, deus do vinho. A taça citada no Novo Testamento e o cálice de Baco possuem um significado idêntico. Os antigos chamavam o suco das uvas de sangue de Baco. Tudo é simbólico, servindo simplesmente para nos dizer que, através da transformação da consciência, podemos realizar nosso desejo. Transformar a água em vinho significa experimentar a alegria da prece atendida. A consciência de saúde produz saúde. A consciência ou sentimento de riqueza produz riqueza. A consciência representa todas as coisas para todos os homens. Tudo que você assume ser, acaba experimentando. Da mesma forma que se espreme suco de uva, assim se espremem da consciência todas as coisas que se deseja, bastando presumir que já se é o que se deseja ser. Na medida em que se vive na atmosfera mental do que se deseja ser, essa atmosfera mental fica saturada. Assim como as nuvens saturadas se despejam como chuva, haverá uma precipitação do seu bem na tela do espaço. Baco era representado como deus da alegria e da animação. Os poetas têm sido um tanto eloquentes no elogio desse personagem mitológico. Os nomes Baco, Osíris, Dionísio, Krishna e Adonis, que significam o Senhor dos Céus ou o Senhor e Deus da Luz, são todos termos que se referem a uma presença de Deus interior. Os nomes acima são máscaras da verdade oculta. Nas cerimônias gregas, cântaros de água eram levados para o templo e colocados aos pés do deus. Dizia-se que durante a noite a água se transformava em vinho. Esse suposto vinho era então distribuído à multidão e chamado de sangue de Baco. O vinho, é claro, refere-se ao alimento espiritual ou sabedoria de Deus. O banquete de casamento é a união da mente com a sabedoria divina. O Rubaiyat, de Omar Khayyam, refere-se ao banquete de pão e vinho. A mesma história eterna do banquete do homem na sabedoria, verdade e beleza, que se conhece como pão de Deus. Beber o vinho é a inspiração, alegria e amor que afloram no homem, quando ele torna vivas as verdades de Deus em seu coração. Ocorre uma transformação interior, e ele se torna um novo homem, porque bebeu do novo vinho, ou nova interpretação da vida. A prece é comparada na Bíblia a um banquete de casamento. O reino dos céus é interior. Nas profundezas inconscientes do homem, encontra-se-ão a inteligência, poder e amor infinitos do infinito. É onde o homem pode encontrar a solução para qualquer problema, paz para a mente conturbada, força e energia para o cansaço, saúde para o doente e sabedoria e luz para o confuso. Vamos agora partilhar o banquete de casamento de Caná em nossa própria mente. O banquete de casamento de Caná é um drama psicológico ocorrendo em nossa própria mente. Cada leitor tem todos esses estados psicológicos dentro de si. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Galileia significa mente ou consciência. Caná significa talo, haste ou seu desejo. O casamento é a união mental e emocional com seu desejo. A mãe de Jesus, lembrando-lhe a ausência, representa seus ânimos de carência, medo e dúvida, que desafiam seu ideal desejo. Talvez você esteja rezando por alguma coisa no momento em que lê estas palavras. Não existe em sua mente, ao mesmo tempo, um desafio ou oposição?
Isso é a mãe ou sentimento. Jesus significa o seu próprio eu sou, ou consciência. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Os discípulos são as faculdades da própria mente, que devem estar presentes a cada festa de casamento. Você está comparecendo a um casamento da mente com o seu desejo, alvo ou objetivo na vida. Deve trazer à noiva o sentimento correto das profundezas de si mesmo. Trovard ressalta que o sentimento é a lei e a lei é o sentimento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vinho na Bíblia representa a concretização do seu ideal. Eles não têm vinho é um lembrete de carência, uma sugestão de dúvida. Refere-se à tensão, ansiedade e medo que dominam a mente, causadas pela aparência das coisas, o veredito do mundo, a opinião de outros. Tudo isso pode desafiá-lo e contestá-lo. Como se podem dominar essas dúvidas e medos? A resposta se encontra no versículo seguinte: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso é uma expressão oriental alegórica e idiomática, significando uma total rejeição mental de todos os pensamentos negativos e o reconhecimento do fato de que só existe um poder, de que os pensamentos de medo não têm qualquer poder e que nada há para sustentá-los. Imagine em sua mente que o medo e a dúvida não passam de um aglomerado de sombras sinistras, sem qualquer substância. Banqueteie-se na verdade de que o poder está em seu próprio pensamento, que leva o espírito interior a responder. Agora é a onipotência pensando, e nada pode se lhe opor. Portanto, está-lhe assegurada a vitória ou triunfo. Todos os pensamentos e sugestões negativos são reconhecidos por você como ilusões de poder. Afinal, só existe um poder: Deus, o Espírito vivo todo-poderoso interior. Esse é o método argumentativo usado na prece e praticado por Kimbe há 100 anos, permitindo-lhe chegar a uma conclusão ou veredito em sua própria mente da disponibilidade da onipotência de Deus, ou bem, em todos os momentos, em todas as emergências, em todas as crises. Enquanto o medo se desvanece, a fé e a confiança povoam a mente. Você se torna então unido a seu desejo, e a realização e bênçãos aparecem em sua vida. Ainda não é chegada a minha hora. Isso significa que uma convicção ainda não surgiu na mente. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Os serventes são os pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, as faculdades e atitudes mentais. Quando você reza, ordena seus pensamentos para concentrar atenção e devoção no que deseja realizar. Não lhes permite vaguearem. Faz isso da mesma forma que dá ordens aos empregados de sua loja. Quer estar integrado com algo altamente desejável, como saúde, encontrar o seu verdadeiro lugar ou empreender a ação certa. Não pode permitir que os serventes pensamentos se empenhem em criar o oposto do que está procurando. Isso iria frustrar os esforços da prece e tornar sua ação nula e inútil. Seria como rezar por dois caminhos, um anulando o outro. Seria como o soldado marcando o passo, ou seja, não chegaria a nenhum lugar, nem atingiria qualquer destino em sua mente. Sua hora ainda não chegou, porque você ainda não está integrado com seu objetivo. Ainda não o sentiu subjetivamente como verdadeiro. Vou dar um exemplo. Se está rezando por uma cura dos olhos e constata que ainda não está funcionando perfeitamente, continue a rezar.
mantendo sua devoção e lealdade à única presença curadora. Agora, em ação em sua mente e corpo, você acabará por vencer. A mãe, sentimento, na primeira parte dessa prece, lembra-lhe a carência. Ao começar a meditar e rezar, sua mãe, ânimo, muda para confiança, fé e lealdade no único poder que existe. O sentimento de triunfo e satisfação é ressaltado na expressão: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. O Dr. Nicholl diz que a água é a compreensão psicológica da verdade, pedra. Está se referindo aos níveis de conhecimento ou consciência espiritual. Como pedra, está se referindo à verdade literalmente. Água, o significado psicológico por trás das palavras vinho e alegria interior, que se segue, é transformação interior do homem, quando absorve e aplica a verdade de Deus. 6 se refere aos 6 dias da criação, ou a ordem criativa ocorrendo na consciência do homem. Representa um processo de purificação, de limpeza, ou a mudança do antigo para o novo estado. 6 e sexo são sinônimos. As 6 talhas de pedra referem-se ao ciclo psicológico que o homem atravessa para produzir a realização subjetiva do seu desejo. Isso pode durar um momento, 1 hora, dias, semanas ou meses, dependendo da fé e estado de consciência de cada um. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles se encheram totalmente. No processo de prece, você se torna totalmente desligado do mundo exterior e medita no fim ou solução, até chegar ao ponto em que surge a certeza interior, pela qual sabe que sabe. Depois que o ato mental e emocional está terminado, não há mais desejo pelo qual se rezar. Consequentemente, você sabe que está acabado. É o sentido de eles as encheram totalmente. Quando você enche a mente totalmente com a alegria da prece atendida, não há espaço para conflitos negativos, sem solução, assim como má vontade, ressentimento ou antagonismo. Toda a sua atitude mental está absorvida na realidade do seu desejo. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Mestre Sala é a mente consciente, que pega a ideia ou desejo e coloca na mente subjetiva, onde ela germina e cresce nas trevas. No devido tempo desabrocha em manifestação. Tudo que é impregnado na mente subconsciente é sempre concretizado na tela do espaço. Nesse instante, você fica conscientemente a par do que antes só sentia subjetivamente como verdadeiro. Tendo provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado, o mestre Sala chamou o noivo. Mestre Sala é a mente consciente e seus 5 sentidos. Quando a mente consciente fica ciente da água transformada em vinho, torna-se a par da prece atendida. A água é também referida como consciência não condicionada, e o vinho como consciência condicionada tornada manifesta, de acordo com sua convicção. Os serventes que haviam tirado a água representam um ânimo de paz e confiança. Você sabe que a prece está atendida. O mestre Sala chamou o noivo, representa a emoção da alegre união com seu bem. Você está agora casado com o seu mais alto ideal. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. É o que acontece com cada homem quando ingressa na verdade. Parte com a mais alta animação
ambições elevadas. É um noivo que a tudo limpa e está repleto de boas intenções. Muitas vezes esquece a fonte do seu poder e se embriaga com o poder, por assim dizer. Em outras palavras, usa erroneamente a lei e egoisticamente tira proveito de seus semelhantes. Descobrimos que frequentemente os homens em altas posições se tornam presunçosos, obstinados e arrogantes. Isso é devido à ignorância da lei. A lei é de que o poder, segurança e riquezas não são obtidos de fontes externas. Devem provir do tesouro da consciência. Se você permanece em sintonia com o infinito, descobre que está sempre bebendo do vinho da vida, alegria, amor e felicidade. Para o homem espiritual, Deus é o eterno agora, e seu bem está presente em cada momento do tempo e em cada ponto do espaço. Muitas pessoas se embriagam, no sentido bíblico, quando estão dominadas pelo medo, pesar e outros estados dissonantes. É o que se chama de estar embriagado emocionalmente. A notícia maravilhosa é a de que Deus é o eterno agora. Você pode mudar seu pensamento neste momento e assim mudar seu destino. A qualquer momento do dia, pode reunir seus trajes mentais e continuar num grande banquete psicológico de alegria e felicidade. Ingresse nesse estado elevado ao compreender que a presença de Deus está sempre disponível e que apresenta uma resposta imediata a seu pensamento. Todo o seu bem está agora maior. Temos de deixar o presente agora, nossa limitação, e imaginar a realidade do nosso desejo no estado meditativo. O que você viu e sentiu no agora maior, sua consciência irá ver como concretizado ao caminhar pelo tempo e espaço. Veremos nossas convicções expressas. O homem é convicção expressa. Kimbe. Com este, Deus Jesus, princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-lhe os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A Páscoa representa uma mudança de consciência. Sempre que o homem reza, está celebrando a Páscoa, porque passa psicologicamente de um ânimo para outro. O seu banquete da Páscoa é identificar-se com seu ideal na mente, permanecendo fiel até que a prece esteja atendida. Jesus, subindo para Jerusalém, cidade da paz, significa concentrar o pensamento na presença de Deus interior. Quando assume a atitude de prece, você está, na linguagem bíblica, entrando no templo para orar. Às vezes, você encontra ali os cambistas de dinheiro, que representam os ladrões e assaltantes que o privam do seu bem. No progresso de prece, você deve rejeitar o erro, medo, crítica e inveja e ressentimento e perdoar a todos. Recuse decidida e positivamente conceder qualquer poder a condições externas ou a pessoas. Expulse do seu templo, com a espada da verdade, referida na Bíblia como azorrague de cordas, todo medo, dúvida e preocupação. Afirme que o poder de Deus é o único poder
e que está operando por sua conta agora. Elimine todos os outros pensamentos que pretendam ter poder. Pergunte a esses pensamentos negativos de onde vêm e qual é a sua fonte. Não há nada para sustentá-los e apoiá-los, já que não há qualquer princípio por trás deles. Tendo chegado a uma decisão definida em sua mente, onde o poder está, você fica impregnado de confiança e tem a garantia de sucesso da jornada psicológica. Use esse azorrague de cordas regularmente, formulando pronunciamentos verdadeiros e categóricos na mente, castigando o estado negativo e rompendo completamente qualquer ligação com eles. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Muitas pessoas estão sempre procurando por prova, por um sinal. Ouviu uma mulher dizer certa vez que voltaria a ensinar se Deus curasse sua mão. Essa atitude é errada. Ela está procurando por um sinal. Eu lhe disse que voltasse a ensinar, como se nada tivesse acontecido, sabendo no coração que Deus atenderia ao seu desejo de uma mão perfeita, funcionando em ordem divina. Ela seguiu o conselho. Numa questão de poucos meses, a mão paralisada estava funcionando normalmente. O único sinal é o sentimento interior, a fé ou convicção. O seu sinal é a onda interior de paz e confiança, aflorando lá do fundo. Espere pela resposta à sua prece, com a mesma certeza com que esperaria pelo sol nascente. Esse é o sinal interior de fé. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Os 3 dias se referem à trindade ou função da mente. O primeiro é o desejo. O segundo está agindo com o desejo, até que todo medo seja banido da consciência. O terceiro refere-se à convicção ou sentimento de ser o que se quer ser. Ele também se referia ao santuário do seu corpo. O corpo mencionado no versículo 21 é o mundo do homem manifesto, a imagem expressa de sua consciência. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A essência desses versículos é recordar ao homem que não se deve nunca acreditar que uma coisa não existe porque não podemos vê-la. Quando sentimos a emoção interior, sabemos que a prece está atendida e que se tornará manifesta.